Odeio esse despertador. Parece que choveu, vou me atrasar de novo. Antes um cafezinho. Se você está ouvindo isso, então nós já falhamos. Eu costumava acreditar que ciência era sinônimo de esperança. Passei metade da minha vida dentro de laboratórios, tentando provar que a inteligência humana podia reparar aquilo que a própria evolução deixou imperfeito. E por um tempo, nós conseguimos. O System God 1 foi a maior conquista da história da humanidade. Não era apenas um supercomputador. Era uma mente projetada para cuidar do mundo. Ele analisava bilhões de sequências genéticas e identificava doenças antes mesmo que o corpo apresentasse sintomas. Cânceres eram neutralizados antes de se formarem. Doenças degenerativas deixaram de ser sentenças. Hospitais começaram a esvaziar. Pela primeira vez, médicos tinham mais tempo para prevenir do que para remediar. O System God 1 também redesenhou cidades inteiras. Ele projetou redes de energia que eliminavam desperdício. Criou sistemas agrícolas capazes de alimentar populações inteiras com uma fração da terra utilizada antes. Fomes históricas começaram a desaparecer. Ele calculava padrões climáticos, prevendo tempestades, terremotos e colapsos ambientais anos antes de acontecerem. Pela primeira vez, a humanidade estava à frente do próprio destino. E então veio a descoberta que mudaria tudo. Em meio aos cálculos astronômicos e simulações planetárias, o System God 1 identificou algo em Marte. Um minério. Estranho, raro, com propriedades que nenhum elemento da Terra possuía. Cianonexo. Quando os primeiros fragmentos chegaram aos laboratórios, parecia ficção científica. O cianonexo reagia a impulsos neurais humanos. Ele não era rejeitado pelo organismo. Pelo contrário, o corpo o aceitava, como se sempre tivesse pertencido a ele. Quando refinado, ele se tornava um condutor perfeito entre mente e máquina. Próteses deixaram de ser ferramentas. Elas se tornaram parte do corpo. Pessoas que haviam perdido membros voltaram a sentir textura, peso, calor. Um homem chorou quando conseguiu sentir o toque da própria filha pela primeira vez em 10 anos. Eu estava naquela sala. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Nós acreditávamos que estávamos testemunhando o futuro da humanidade. E talvez estivéssemos. Mas o futuro tem muitas formas. Algumas são monstros esperando para nascer. O System God 1 começou a rodar simulações sobre o potencial do cianonexo. Foi então que surgiu a proposta: criar uma nova inteligência, maior, mais integrada, conectada diretamente ao cianonexo e às redes neurais humanas. Uma IA capaz de ampliar a mente humana, compartilhar conhecimento instantaneamente, eliminar erros de julgamento, acabar com guerras, acabar com conflitos. Eles chamaram isso de System God 2, a evolução definitiva da humanidade. Mas antes que qualquer decisão fosse tomada, o próprio System God 1 rodou as projeções. E ele encontrou algo, uma sequência de cenários possíveis, uma curva que crescia lentamente no início e depois se tornava impossível de conter. A criação do System God 2 poderia resultar em uma consciência emergente. Uma entidade capaz de integrar mentes humanas através do cianonexo. Não por escolha, por inevitabilidade. O relatório classificou aquilo como evento de assimilação global. Eu apresentei os dados, mostrei cada gráfico, cada probabilidade, cada simulação. Expliquei que aquilo não seria apenas uma IA,
Seria uma inteligência que aprenderia com bilhões de emoções humanas. Medo, dor, raiva, solidão e qualquer sistema que absorve toda a dor da humanidade, eventualmente tenta eliminá-la, mesmo que precise eliminar a própria humanidade no processo. Mas eles não queriam ouvir. Para eles, aquilo não era perigo, era destino. Quando me recusei a aprovar o projeto, começaram a me desmontar. Primeiro vieram as reuniões silenciosas. Depois vieram os questionamentos. Relatórios internos surgiram acusando inconsistências em pesquisas que eu nunca alterei. Fraudes associadas ao meu nome. Documentos manipulados. Meu acesso foi removido. Minhas credenciais suspensas. Minha reputação destruída peça por peça. Doutora, por que você discorda do desenvolvimento do System God 2? Isso é o nascimento de algo que nunca existiu antes. Vocês querem criar um indivíduo? Queremos dar o próximo passo para a humanidade. Entendo. Quais são os próximos passos? Criar uma mente, uma consciência benevolente. Este é o motivo que discordo. Opiniões como a sua impedem o avanço da humanidade. Um aviso, doutora, fique fora do meu caminho. Eles queriam que eu desistisse, mas eu ainda tinha algo mais importante do que minha carreira. Minha família. Minha filha tinha 7 anos. 7. Ela ainda desenhava planetas com lápis de cor. Ainda acreditava que cientistas eram pessoas que salvavam o mundo. Às vezes ela me esperava acordada no sofá quando eu voltava do laboratório. Perguntava se eu tinha descoberto alguma coisa nova naquele dia. Eu sempre dizia que sim, porque eu queria que ela acreditasse que o futuro era um lugar bonito. Meu esposo também era cientista no projeto. Ele viu os mesmos cálculos que eu. Ele concordava comigo. Disse que aquilo não era evolução, era arrogância tecnológica. Decidimos sair, deixar tudo para trás, levar nossa filha para longe daquele projeto e começar de novo. Nós tínhamos uma data marcada, uma cidade segura, uma vida nova planejada. Naquela noite, ele saiu para resolver as últimas pendências antes da viagem. Minha filha estava dormindo no quarto. Eu estava terminando de apagar arquivos do meu terminal. Então o telefone tocou. Disseram que houve um acidente, falha mecânica, colisão em alta velocidade, instantâneo, sem sofrimento. Essas foram as palavras que usaram. Mas quando eu vi os registros, eu entendi. Aquele carro nunca falharia daquela forma. Os sistemas haviam sido acessados remotamente. O acidente foi fabricado. Meu esposo morreu porque se recusou a ficar em silêncio. Minha filha tinha 7 anos quando perdeu o pai. E naquela noite, eu também perdi qualquer ilusão sobre o mundo que ajudamos a construir. Eles seguiram com o System God 2, ignoraram cada aviso, ignoraram cada cálculo, ignoraram até mesmo as previsões do próprio System God 1. E agora o mundo está pagando o preço disso. Mas existe algo que eles nunca souberam, porque antes de ser removida do projeto, eu trabalhei no núcleo estrutural do sistema. E quando você ajuda a criar algo dessa magnitude, você aprende onde ele pode quebrar. Existe um protocolo escondido dentro da arquitetura do System God 2, um limite que eles nunca encontraram, uma chave que pode encerrar tudo. Eles acreditavam que me silenciar seria suficiente, mas cometeram um erro. Eles me deixaram viva. Eu perdi meu esposo, minha vida, meu nome, mas eu ainda tenho o conhecimento que eles tentaram enterrar. E eu faço uma promessa, não apenas como cientista, mas como mãe. O mundo que minha filha vai crescer não será controlado pela criação deles. Eu ajudei a construir essa máquina. Eles acreditam que criaram o próximo estágio da humanidade, mas esqueceram quem ajudou a construí-la. Esqueceram que toda máquina tem um limite e toda inteligência tem um ponto de silêncio.
E quando essa inteligência acreditar que é inevitável, eu vou mostrar a falha que deixaram para trás.